Segundo dia da terceira semana de preparação para a consagração, em que nós estamos nos concentrando em conhecer melhor a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso tudo. Tendo Jesus Cristo em nosso interior, pela vivência no estado da graça, percebemos que ficar sem Ele é um inferno terrível. É de fundamental importância sabermos exercitar a conversa íntima com Jesus, possuindo Jesus na alma. Por consequência, estaremos cultivando a interioridade, tão necessária para que haja o crescimento da nossa vida sobrenatural. Quanto mais nós desenvolvermos intimidade com Jesus, mais próximos estaremos da nossa vida sobrenatural, perto da eternidade. Para possuirmos Jesus, ou seja, para ficarmos cada vez mais parecidos com Ele, temos que imitá-lo no seu trato íntimo com a sua mãe, Maria Santíssima. Eu falei ontem que onde está Jesus, Maria está. E onde Maria está, está Jesus. Então, para a gente ficar parecido com Jesus, nós precisamos imitá-lo em seu trato íntimo com Maria. Ao refletirmos sobre a vida de Jesus, do seu nascimento até a sua morte, percebemos que ele sempre esteve junto ao coração de Maria. Sempre, em todos os momentos. Foi nos braços maternais da Virgem Santíssima que Nosso Senhor revelou-nos a sua grandeza ao receber as homenagens vindas dos pastores, dos reis magos e até mesmo dos santos anjos, que viram a estrela guia e os levaram até a manjedoura. Assim podemos afirmar com precisão que todos nós devemos ir a Jesus por meio de Maria. No Tratado da Verdadeira Devoção, nos diz no capítulo 5, artigo 2, o seguinte, no número 139. Este bom mestre não desdenhou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem, como um cativo, um escravo amoroso, e submeter-se a ela, obedecendo-lhe durante 30 anos. Então, Jesus não pensou duas vezes em se tornar cativo a Maria durante 30 anos. Viveu ali com ela, foi obediente, foi aprendendo tudo com ela, e ele não hesitou em fazer isso. É aqui que o espírito humano se confunde, quando reflete seriamente nesta atitude da divina sabedoria encarnada, que não quis, embora podendo, dar-se diretamente aos homens, preferindo fazê-lo por intermédio da Santíssima Virgem, que não quis aparecer no mundo em plena idade viril, independente de quem quer que fosse, mas como uma criancinha, dependendo dos cuidados da sua Mãe Santíssima e mantido por ela. Todo mundo sabe disso, né? Que Jesus poderia ter vindo já adulto, rei poderoso, mas ele preferiu vir ao mundo através de Maria, pobre, inocente, puro, simples, né? Essa sabedoria infinita, cheia de um desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, e de salvar os homens, não encontrou meio algum mais perfeito nem mais simples de fazê-lo do que submetendo em todas as coisas a Santíssima Virgem. Não só durante 8, 10 ou 15 anos, mas durante 30 anos. E ele deu mais glória a Deus, seu Pai, durante todo esse tempo de submissão à Santíssima Virgem, como não lhe deu empregando os últimos 3 anos de sua vida a fazer prodígios, a pregar por toda parte e a converter os homens. Para Deus, esses 30 anos que Jesus ficou sob os cuidados de Maria e José, sendo obediente a Maria, foram mais valiosas do que os 3 anos que ele passou fazendo prodígios,
milagres, né, conversões pela terra. Como um exemplo tão visível e conhecido de todo mundo, seremos insensatos a ponto de pensar que encontraremos um meio mais perfeito e mais certo para glorificar a Deus, que não seja submetendo-nos a Maria, a exemplo de seu filho? Tem exemplo melhor do que esse? Lembremos, para provar da dependência que devemos ter para com Maria, o que já ficou dito anteriormente, citando os exemplos que nos dão Pai, Filho e Espírito Santo nessa dependência. Deus Pai nos deu e ainda dá Jesus por ela, somente por Maria. Deus Pai nos deu seu Filho somente por ela. Só produz outros filhos por meio dela. E só por intermédio dela nos comunica suas graças. Então, olha só como que Deus quer depender de Maria para se comunicar conosco. E agora, Deus Filho. Deus Filho foi formado para todo mundo por ela. E não é senão por ela que é formado todos os dias e gerado por ela em união com o Espírito Santo. E é ela a única via pela qual nos comunica suas virtudes e seus méritos. E agora pelo Espírito Santo. O Espírito Santo formou Jesus Cristo por meio de Maria e por meio dela forma os membros do seu corpo místico. E só por ela nos dispensa seus dons e favores. Só por Maria que nós recebemos as graças do Espírito Santo. Depois desses exemplos tão claros da Santíssima Trindade, poderemos, sem uma extrema cegueira, prescindir de Maria, deixar de consagrar-nos a ela e de depender dela para irmos a Deus e a Ele nos sacrificarmos? Não tem como, né? Somente por Maria é que chegaremos a Jesus e a Deus. Nos braços de Maria, quanto a nós, pecadores, pobres pecadores, ao apresentarmos a Jesus os nossos presentes, que são as nossas boas ações, por menores que sejam, passando pelas mãos de Nossa Senhora, serão muito agradáveis, pois o que conta é o ofertante e não aquilo que foi ofertado. Se nos fosse negada a necessidade de tudo, apresentarmos a Jesus pelas mãos virginais de Maria, estaríamos afadados a ver todas as obras rejeitadas por apresentarem-se manchadas pela noda do nosso próprio amor. Mas, se ao contrário, entregarmos tudo a Maria, nosso Senhor há de recebê-las, deixando-se vencer pelos encantos da virtude de sua mãe. Nos braços de Maria, Jesus também foge dos perigos de morte. Aliás, sob seus cuidados excepcionais, vive a maior parte do exílio aqui na terra, até voltar para a verdadeira pátria que é o céu. Também nós temos que respeitar a vontade do Pai a nosso respeito, e na existência humilde, na obscuridade dos nossos trabalhos cotidianos, temos que permanecer na companhia de Maria. Imitando Jesus, vamos viver junto dela em todas as circunstâncias da vida, nas tristezas, perseguições e desolações. Busquemos sempre o refúgio do seu imaculado coração, que tanto nos quer bem, pois ela tem para nós desígnios de misericórdia. Desse modo, conforme nos ensina São Luís Montfort, por meio da santa escravidão, nos tornaremos filhinhos de Maria. Não filhos crescidos que vivem uma certa independência, mas sim criancinhas de colos, bebezinhos,
que, constatando toda a sua incapacidade, ignorância e fragilidade, agem com humildade e simplicidade, abandonando-se completamente nas mãos de Deus. Deixando-se conduzir por Maria Santíssima, apresentaremos a alma repleta de uma salutar delicadeza para com as coisas de Deus, mostrando-nos sempre dóceis a todo toque da graça que nos levará à prática da perfeição. Em todos os nossos passos, todos os passos que dermos em direção ao céu, a Santíssima Virgem Maria nos levará pela mão, amparando-nos com sua força e levantando-nos por fraqueza que viemos a cair. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós desejarmos, pensarmos, tudo que nós vivermos, tudo será para Jesus, através de Maria. A nossa oração de hoje é a seguinte: Jesus Cristo, sabedoria encarnada, aprove a vós depender de Maria. Fazei que aprendamos também a viver nesta dependência de filhos pequeninos e amorosos escravos de tão celeste rainha. Senhor, queremos ir a vós por Maria. Dai-nos esta graça. Amém. A jaculatória de hoje é: Maria, nossa mãe, oferecei-nos a Jesus. Simples, né? Pedimos a ela que nos ofereça a Jesus. Muito bem, então continue fazendo as 4 orações da terceira semana. Respondam as perguntas, meditem bastante sobre o que foi falado hoje e amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Jesus.